Olá, bem-vindos novamente. Hoje vou falar sobre algo que considero bastante importante quando se escolhe um tradutor. Falo de localização. Localização é nem mais nem menos do que o local onde uma determinada tradução irá ser utilizada. Portanto, o alvo de um determinado trabalho. E porquê é que isto é muito importante? Isto é muito importante porque as línguas, e a maior parte das línguas, não direi todas, mas penso que grande parte das línguas, como sendo faladas em várias partes do mundo, têm um desenvolvimento diferente de acordo com a cultura e com as influências geográficas do país onde são faladas. E, obviamente, isto irá criar variantes diferentes. E isto há que ter isto em consideração. É o que denominamos de localização. Tomando o português como exemplo, acontece também com o inglês e com muitas outras línguas, o português é falado em vários países do mundo, como é o exemplo, como é Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste, etc. E, obviamente, em cada um destes países, a língua sofreu uma evolução diferente, sofrendo vários fatores. Por exemplo, no português brasileiro sofreu uma grande influência dos Estados Unidos, pelo que ocorrem nesta variante vários tipos de estrangeirismo, que são palavras adaptadas de uma língua estrangeira. Um dos exemplos de um estrangeirismo muito utilizado no Brasil é a palavra trem. Portanto, em português, esta palavra denomina-se comboio, enquanto no Brasil, um comboio é chamado de trem, que vem da palavra inglesa train. Portanto, é óbvio que ao efetuar uma tradução, se não tivermos isto em conta, poderemos cair em alguns erros e causar alguns problemas. Obviamente que se for numa conversa formal ou num texto muito generalizado, talvez esses problemas não sejam tão acentuados, mas se estivermos a falar em documentação mais importante, os problemas poderão, de facto, acontecer. E um dos casos em que isto realmente pode acontecer é no caso dos jogos de casino, os quais eu trabalho. Quando se faz a tradução das regras de um jogo de casino, temos que ter em conta o país onde esse jogo irá ser lançado. E isto porquê? Ao traduzir as regras para o português, portanto, ainda tomando o português como exemplo, se o jogo vai ser lançado em Portugal, há que ter isso em conta e traduzir as regras em inglês adequadamente com a variante português europeu. Isto porquê? Porque as regras do jogo têm que ser exatamente as mesmas e o texto terá de ter exatamente a mesma mensagem do que a mensagem contida no texto em inglês, para que os jogadores, neste caso portugueses, recebam exatamente o mesmo conjunto de regras que os jogadores falantes do inglês. Ora, se o jogo estiver traduzido numa variante que não é a falada no país onde este vai ser lançado, isto pode causar alguns problemas. E com o português acontece isso frequentemente. Quando uma palavra, vamos supor, do português brasileiro é introduzida num jogo que vai ser lançado em Portugal e que a palavra pura e simplesmente não tem significado em Portugal ou está incorreta. Isto irá causar problemas, uma vez que o jogador português não será capaz de decifrar aquela palavra e não entenderá a regra portanto, do jogo que pretende jogar. Ora, isto irá causar também problemas ao casino, uma vez que o jogador está a ser levado em erro, está a causar confusão ao jogo.
ao jogador. Perdão. Portanto, é muito importante ter em atenção o alvo, portanto, o local onde a tradução irá ser publicada, ou a audiência que irá ler aquela tradução, para que esta possa ser feita adequadamente. Eu aconselharia que contratasse um tradutor que fosse nativo desse país, por exemplo, se está a trabalhar com o Brasil, contratar um tradutor brasileiro, se está a trabalhar com Portugal, um tradutor português, um tradutor angolano para Angola, um tradutor moçambicano para Moçambique e o mesmo para Timor-Leste. Mas, obviamente, existem também colegas que estão adequadamente treinados para efetuar traduções e ter em conta mais do que uma variante. Portanto, a minha sugestão seria, ao contactar um tradutor, dar-lhe toda a informação que tem ao seu dispor. Portanto, forneça-lhe toda a informação para que ele seja capaz de avaliar o trabalho e oferecer um orçamento adequado ao trabalho que pretende. Portanto, diga-lhe, eu aconselharia a que informasse o seu alvo, portanto, onde é que a tradução irá ser publicada, e todos os outros fatores que possam ser condicionantes, para que o tradutor tenha toda a informação consigo e seja capaz de fazer um orçamento que vá ao encontro das suas necessidades. Eu penso que isto é muito importante e assim irá facilitar o trabalho não só para o cliente, mas para o tradutor, uma vez que o tradutor, tendo toda a informação, será capaz de ver o trabalho e, obviamente, se não estiver qualificado para tal, poderá rejeitá-lo, e o cliente que se ficará satisfeito com o trabalho que vai ser facilmente entendido e que vai resultar e que atingirá os objetivos pretendidos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma questão, por favor, não hesite em perguntar. Subscreva e muito obrigado por estar aí desse lado. Até à próxima. Obrigado.